Bom dia, meninos e meninas. Eu pedi que vocês fizessem para hoje alguns exercícios de interpretação de texto que estão no caderno 3 de vocês, a partir da página 54. Nós tínhamos iniciado a correção dessa unidade na live da semana passada, mas nós não tínhamos tido tempo de terminar. Então eu pedi que vocês fizessem, não é, o final dessa unidade e a próxima para hoje. Então a ideia hoje é que nós possamos corrigir esses exercícios e vocês já sabem, se vocês tiverem qualquer dúvida, basta vocês escreverem para mim, que eu vou ter o prazer em esclarecer a vocês, tá? Então vamos lá, né? Na página 64 do caderno 3, né, nós temos a continuação dos exercícios feitos a partir do Enem, né? É uma unidade toda de testes do Enem, para vocês terem uma ideia de como eles cobram esses testes a partir de textos diversificados. Então, no exercício 4 da página 64, vocês têm aqui duas imagens, né? Uma fotografia do Jackson Pollock, então vocês têm aqui a imagem, né, que vocês devem observar direitinho, e vocês têm uma segunda imagem, não é? Que é uma recriação, basicamente, dessa foto. E aí a pergunta que apareceu foi a seguinte: utilizando chocolate derretido como matéria-prima, a obra de Vic Muniz reproduz a célebre fotografia do processo de criação de Jackson Pollock. A originalidade dessa releitura reside na... E aí, se vocês colocaram a letra A, vocês acertaram o exercício. A apropriação parodística das técnicas e materiais utilizados. Para quem esqueceu, paródia, par é ao lado e ode é canto. Então, é um canto que é feito ao lado do outro. Dizer que essa imagem, a segunda imagem, é uma paródia da primeira, né? É porque, de verdade, é impossível você olhar para essa segunda e não se lembrar da primeira. Repare que, basicamente, é a mesma imagem, só que recriada, como diz aqui o enunciado de vocês, né? A partir de chocolate, né? Então, existe uma apropriação parodística, né? E aí, utilizando-se um outro material, recria-se essa imagem. Letra A, a resposta. O teste 5, vocês têm aqui uma imagem, né, também para ser lida, né? Cabeça de Touro, de Pablo Picasso. E a pergunta é, na obra Cabeça de Touro, o material descartado torna-se objeto de arte por meio da... Né? Então, se vocês colocaram letra D, perfeito. Mudança da funcionalidade pela integração de objetos. Então, nós temos, de novo, uma recriação da pintura de Picasso feita a partir de materiais retirados da reciclagem, né? E a partir disso você tem uma nova obra. Então é isso, resposta, letra D de dado. A próxima, texto para o teste 6. Na semana passada, os alunos do colégio do meu filho se mobilizaram através do Twitter para não comprarem na cantina da escola naquele dia, pois acharam o preço do pão de queijo abusivo. São adolescentes, quase senhores das novas tecnologias, transitam nas redes sociais, varrem o mundo através dos teclados dos celulares, iPads e se organizam para fazer um movimento pacífico de não comprar lanche por um dia. Foi parar na TV e em muitas páginas da internet. O texto aborda a temática das tecnologias da informação e comunicação, especificamente o uso de redes sociais. Muito se debate acerca dos benefícios e malefícios do uso desses recursos. E, nesse sentido, o texto... Então, se vocês colocaram letra D, perfeito. Trata as redes sociais como modo de agregar e empoderar grupos de pessoas que se unem em prol de causas próprias ou de mudanças sociais. Nesse caso, não é, foram os adolescentes que se uniram em torno de uma campanha contra a cantina da escola. Né? Então, do mesmo modo que eles se reúnem para uma campanha contra o preço abusivo da cantina da escola, né? A internet possibilita que as pessoas se reúnam até para causas mais amplas e para causas mais importantes do que isso. E as redes sociais possibilitam isso. Tá? Então, resposta, letra D. Próxima questão. Texto para o teste 7.
Essa lua enlutada, esse desassossego, a convulsão de dentro, ilharga, dentro da solidão, corpo morrendo, tudo isso te devo. E eram tão vastas as coisas planejadas, navios, muralhas de marfim, palavras largas, consentimento sempre. E seria dezembro, um cavalo de jade sobre as águas, dupla transparência, fio suspenso. Todas essas coisas na ponta dos teus dedos e tudo se desfez no pórtico do tempo, em lívido silêncio, umas manhãs de vidro. Vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo, também isso te devo. Então, vocês têm aqui uma questão feita a partir de um poema da Hilda Hirsch. A pergunta é, no poema, o eu lírico faz um inventário de estados passados, espelhados no presente. Nesse processo, aflora o resposta à letra B, amadurecimento revestido de ironia e desapego. Né? Veja que quando ela coloca dupla transparência, fio suspenso, todas essas coisas na ponta dos teus dedos e tudo se desfez no pórtico do tempo. Ou seja, tudo se desmancha, né? Tudo acaba, tá certo? Então é justamente essa ideia de que a gente vai se livrando daquilo que efetivamente não importa mais, né? O estado de plenitude acaba acontecendo quando a gente consegue efetivamente livrar-se dessas coisas. É disso que o texto fala. Então, letra B é a resposta. E a última questão aqui da primeira parte dos exercícios é a seguinte. Texto para o teste 8. A viagem. Que coisas devo levar nesta viagem em que partes? As cartas de navegação só servem a quem fica. Com que mapas desvendar um continente que falta? Estrangeira do teu corpo, tão comum, quantas línguas aprender para calar-me? Também quem fica procura um Oriente. Também a quem fica cabe uma paisagem nova, e a travessia insone do desconhecido e a alegria difícil da descoberta, o que levas do que fica. E o que do que levas retiro. E aí, em cima desse poema, a questão foi a seguinte, é uma questão só de interpretação de texto mesmo. A viagem e a ausência remetem ao repertório poético tradicional. No poema, a voz lírica dialoga com essa condição, repercutindo a. Então, se vocês colocaram a letra E, revelação de rumos, projetada pela vivência da solidão, perfeito, não é? Veja que ele fala em procura de um Oriente, em travessia insone do desconhecido, ou seja, é uma busca para se livrar do estado atual em que o eu poético se encontra, né? É a busca de rumos novos. Então, resposta, letra E. E aí, para a gente encerrar, eu pedi que vocês também fizessem o módulo 22, o que está logo a seguir. Esse módulo traz aí um texto tirado do Ateneu de Raul Pompeia, que é uma obra que vocês já estudaram em literatura, né? A gente sabe que o Ateneu de Raul Pompeia, ele é uma obra que traz uma espécie de microcosmo da sociedade. Então, na verdade, Raul Pompeia, quando escreveu o Ateneu, não tinha intenção de mostrar o que era a escola do final do século XIX, mas o que era o mundo do final do século XIX. O que vai acontecer naquele colégio interno não é necessariamente o que acontece na escola, mas é o que acontece na sociedade. Lembrem-se de que as pessoas não vão à escola vazias, né? Elas não vão sem experiências, elas trazem toda uma experiência marcada pelo convívio familiar, né? Mas também por um convívio social fora da escola. Então, esse conjunto de experiências vai ser levado até a escola, e as relações sociais que lá aparecem exemplificam isso. Não é à toa que o pai do Sérgio, quando o leva até a escola, né, chega e diz assim para ele, vais encontrar o mundo, coragem para a luta. Né? Então, as dificuldades mesmo que esse dia a dia pode nos trazer. Outra coisa importante, a obra, só para a gente refrescar um pouquinho a memória antes de fazer o exercício, né? A obra ela é inclassificável.
há elementos de todas as áreas nessa obra. Então, por exemplo, nós vamos encontrar elementos impressionistas, à medida que o Sérgio vai contar suas próprias experiências e a leitura dele do mundo vai ser feita a partir dessas experiências. Existe uma abordagem também expressionista, não é? Afinal, a experiência que Sérgio teve no Colégio Ateneu não foi uma experiência positiva. Então, quando ele descreve o professor, quando ele descreve os alunos, quando ele descreve o ambiente, a tendência é ele deformar esse ambiente pela emoção. Daí os traços expressionistas. Existem traços ali que são realistas, não é? Principalmente na análise psicológica das personagens. E os traços naturalistas que estão, seja na zoomorfização dessas personagens, né, seja denúncia, né, seja na denúncia desse estado de coisas, né, que é mostrado aí no romance O Ateneu. Então, a partir das experiências do Sérgio, né, a obra vai ser contada. O que vocês têm aí é uma série, uma pequena série de exercícios, né, que retoma isso com vocês. Então, vamos ver se vocês tiveram aí um resultado bom, tá? Texto para as questões de 1 a 7. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho, que é o regime do amor doméstico. Diferente do que encontra fora. Tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental com a vantagem única de fazer mais sensível à criatura a impressão rude do primeiro ensinamento. Têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramos-nos, entretanto, com saudade hipócrita, observação aqui, hipócrita mesmo, né? As experiências que o Sérgio teve no Ateneu não foram experiências positivas, né? Muitas envolveram, inclusive, humilhação. Dos felizes tempos, olha que a ironia continua. Como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos alimentam a saudade dos dias que correram como melhores. Bem considerando, a atualidade é a mesma em todas as datas. Feita a compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, alentadas perpetuamente do mesmo ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob a coloração cambiante das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo, a paisagem é a mesma de cada lado, beirando a estrada da vida. Eu tinha 11 anos. Muito bem, aí as perguntas, né, foram as seguintes. Qual o componente, segundo o texto, que torna mais rudes os primeiros ensinamentos? Veja que, segundo o narrador, ele foi tirado da estufa de carinho que é a representação do amor doméstico, para ser colocado num colégio interno, né, que vai privá-lo desse contato com a mãe, né, que era quem o protegia. Então, era basicamente isso que vocês deveriam colocar. Então, o que torna mais rudes esses ensinamentos é justamente o fato de a personagem ter sido tirada dessa estufa do amor doméstico e ter sido jogada num ambiente que muitas vezes é rude, muitas vezes é hostil, tá certo? Enfim, muitas vezes está longe de ser aquela coisa legal que muitas vezes existe em escola, né? Que é o contato com os amigos, que é a troca de experiências. O ambiente do Ateneu é muito rude, né? É muito competitivo. E como vocês já viram, é uma competitividade estimulada insistentemente pelo diretor do colégio. Então, as coisas não ficam leves para os alunos. E daí ele sentir essa retirada da estufa de carinho, como ele mesmo diz, que é o amor doméstico. Há uma contraposição aí, tá? Então, era isso que era para vocês terem escrito. Número 2, o narrador está dentro dos acontecimentos e no mesmo tempo da narração, né, explique.
Então, na verdade, gente, o narrador está dentro da narração. A narrativa de O Ateneu é uma narrativa em primeira pessoa, com o narrador personagem. Portanto, ele vai contar efetivamente a sua própria experiência. No entanto, ele não está no mesmo tempo da narração, porque ele conta os fatos depois que eles aconteceram. Então, nós temos um homem adulto que conta o que lhe aconteceu na adolescência, certo? Então, a resposta deveria ser esta. Ele participa dos fatos, afinal, ele é o narrador personagem, ele está em primeira pessoa, mas a história não é contada conforme as coisas acontecem. A história é contada posteriormente aos fatos. Temos um homem adulto que conta a sua experiência na adolescência, tá? A questão 3, lembramos-nos com saudade hipócrita dos tempos felizes. E aí é lógico que essa pergunta tinha que aparecer, né? Qual o sentido de hipócrita, né? E aí entra vocabulário, né? Mas também entra a interpretação que nós tivemos no texto. Afinal, gente, essa saudade a que se refere é uma saudade falsa, né? É uma saudade fingida, porque, de verdade, conforme vocês já viram, as experiências contadas no Ateneu não são experiências positivas. Portanto, trata-se de uma saudade fingida e, assim sendo, hipócrita, né? Questão 4. O que leva o narrador a dizer que a saudade é hipócrita, né? É justamente o fato desse passado ter sido marcado por decepções, certo? Ter sido marcado por contatos com colegas que foram contatos hostis. Um ambiente que estava longe de ser um ambiente agradável, não é? Então, uma experiência vivida decepcionante. Daí, essa saudade é hipócrita. Na verdade, ela é uma saudade inexistente, tá? Questão 5. Que relação o narrador estabelece entre a vida familiar e a vida no internato? Justifique sua resposta. Então, se vocês escreveram que é uma relação de oposição, né? É isso mesmo, tá certo? Perfeito. É uma relação de oposição. A vida familiar é caracterizada como uma estufa de carinho, ou seja, com uma vida acolhedora, né? Enquanto que a vida no internato é uma vida competitiva, é uma vida decepcionante. Portanto, gente, a relação entre os dois espaços, né, é uma relação de oposição. Era isso que vocês deveriam ter explicado, tá? Questão 6. Por que razão o narrador chama de eufemismo os felizes tempos, né? É sempre bom a gente lembrar que eufemismo é a suavização de uma ideia, certo? E ao chamar isso de felizes tempos, né, é só um jeito de aliviar o fato de que esses tempos efetivamente não foram felizes, já que o estado já que a situação, o estado em que ele vivia, era um estado mais negativo, né? Era um estado mais decepcionante. Tá? Então, ele suaviza a expressão, certo? Por meio até mesmo de uma ironia, né? E vai mostrar para nós que os tempos que ele passou nesse internato, estão muito longe de serem felizes tempos. Né? São tempos que geraram grandes decepções. Seja no contato com o outro, não é? Seja no próprio ambiente escolar. Tá? E a última questão, depreende-se do trecho em negrito, que é este, olha, ele foi deixado aqui destacado para facilitar a vida da gente. Né? Lembramos-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe enfiada de decepções que nos ultrajam. Eufemismos, felizes tempos. Eufemismo apenas, igual aos outros que nos alimentam a saudade dos dias que correram como melhores, bem considerando a atualidade é a mesma em todas as datas. Então, é a esse fragmento que o texto se refere. E a pergunta é, depreende-se do trecho em negrito que, se vocês colocaram a letra C, perfeito.
se experimentam angústias e decepções em qualquer que seja a época de nossa vida. Repare que ele diz que a atualidade é a mesma. Né? Então, ao afirmar que a atualidade é a mesma, né, é como se ele dissesse que em todas as nossas épocas nós vamos passar por experiências semelhantes. Então, uma visão bem pessimista das vivências de modo geral. Tá bom, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever. E aí, na sala virtual, eu vou colocar direitinho as outras unidades de interpretação de texto que vocês devem fazer para a próxima aula. E na próxima aula, nós vamos corrigi-las, tá certo? E aí, na nossa live, tá bom? É isso, meninos. Excelente semana para vocês. Até a live da próxima quarta-feira. Um beijo no coração de todos vocês, viu?